Boa noite a todos. Como presidente e representante do Departamento de Nutrição da AMIB, agradeço em nome da diretoria executiva e da diretoria científica a todos presentes, as colegas que aceitaram o nosso convite, a todos que nos assistem e ao staff da AMIB e todos aqueles que permitem essa transmissão dessa nova versão da AMIB no ar, com esse tema tão importante que é a reavaliação nutricional adulto e pediatria, como eu faço. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos esclarecer como que vai funcionar esse AMIB no ar. Terá uma duração de 1 hora e 30 minutos. Iniciaremos com duas breves apresentações, abordando sobre o assunto em relação à pediatria, em relação a adulto, e na sequência abriremos para uma série de questões com as colegas convidadas, e vocês que nos assistem também poderão fazer as suas questões através do QIA ou do chat, e vamos respondendo tão logo seja possível. Eu estarei como moderadora, sou Sandra Justino, do Paraná, e a colega nutricionista Luciana Brito Gonçalves, da Bahia, que também estará moderando junto comigo. Eu sou doutora em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, tenho especialização em Nutrição Clínica pela Universidade Federal do Paraná e pela Braskem, em Nutrição Enteral e Parenteral. Sou presidente do Departamento de Nutrição da MIB, como já mencionei, e da SOTIPA, que é a Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná. Longa experiência na assistência nutricional ao paciente crítico adulto, lá no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A Luciana Brito Gonçalves é nutricionista atuante em UTI no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Nutrição Clínica em Terapia Intensiva pela Asbram, especialização em Nutrição Parenteral e Enteral pela Braskem, e especialização em nutrição clínica sob a forma de residência multiprofissional pela Universidade Federal da Bahia. Vamos iniciar, então, a nossa AMIB no ar, reavaliação nutricional adulto e pediatria, como eu faço, convidando a nossa colega Patrícia Padilha, do Rio de Janeiro. A Patrícia Padilha, ela é nutricionista com especialização em terapia nutricional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez residência em nutrição com ênfase em pediatria pela mesma universidade, é professora associada do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nesta mesma instituição ela coordena o programa de residência em saúde da criança e do adolescente. Membro do nosso departamento de nutrição da MIB. Obrigada pela sua presença, Patrícia, e você tem aí o seu tempo para fazer a apresentação do tema relacionado à pediatria. Inicialmente, gostaria de agradecer e dizer que para mim é uma honra estar aqui no meio, primeiramente, ao lado de colegas tão atuantes na prática clínica e que contribuem tanto para a minha formação também, enquanto profissional, uma vez que todos nós, o tempo todo, a vida toda, estaremos em formação, né? Então, hoje eu acho que é uma oportunidade da gente trazer um pouquinho o trabalho do nutricionista e também discutir, né, assim, novos horizontes acerca da avaliação, ou melhor dizendo, né, da reavaliação. Eu pensei esse breve conteúdo de uma forma a embasar o que a gente vai discutir na sequência, então agora eu não vou falar sobre reavaliação, eu vou falar sobre pontos importantes do cuidado nutricional e da avaliação, mais precisamente. Queria começar essa apresentação dizendo que eu não tenho conflitos de interesse, o meu conflito de interesse é afetivo com o tema, com a temática da nutrição, e algo que eu acredito demais na prática clínica. E, para começar essa conversa, eu gostaria de relembrar um pouco a importância da avaliação dentro do ciclo da vida, que envolve a pediatria, que eu queria lembrar que ele começa antes mesmo da criança nascer, né, e que nós somos fruto de pelo menos 2 gerações anteriores à nossa. Então, só para a gente pensar que a responsabilidade que né, uma vez que a gente pode estar contribuindo para a determinação desse crescimento de uma forma a otimizar o crescimento ou a não otimizá-lo. Por quê? O crescimento na infância, ele tem, né, papel dentro, né, da sua
composição, ele tem a importância de fatores internos, né, intrínsecos do indivíduo, como o sistema neuroendócrino, a gestação, que eu já falei, a história genética de cada um de nós, e temos os fatores que a gente chama de modificáveis ou ambientais, como o vínculo mãe-filho, o ambiente e os aspectos nutricionais, dentre aqueles que mais interferem no processo biológico do crescimento. E é claro que aqui a gente está falando de uma situação extremamente atípica e de uma situação que envolve um processo de doença. E hoje temos visto cada vez mais nas UTIs, né, nos hospitais de alta complexidade, doenças graves, crônicas, doentes complexos e crônicos, né? Temos acompanhado isso ao longo dos últimos anos, principalmente advindo do cuidado da terapia intensiva, da melhoria da assistência, da infraestrutura que hoje tecnológica tem, mas também quero valorizar e respaldar a importância dos aspectos nutricionais. Na criança, existe dentro, né, do seu processo biológico de crescimento, o que a gente chama de crescimento compensatório e deficiente. Quando uma criança tem um agravo de saúde e esse agravo não tem uma intervenção nutricional adequada, essa criança pode ter um crescimento deficiente ao longo de toda a sua vida. E isso é quando ocorre, mas a criança recebe uma intervenção nutricional adequada, um olhar para o seu estado nutricional, um monitoramento desse estado nutricional e, posteriormente, uma intervenção, essa criança pode compensar o seu crescimento. E é claro que isso traz um impacto para a criança ao longo de toda a sua trajetória, né? Não só a curto prazo. Então, o estado nutricional de criança tem suas peculiaridades e são distintas do adulto, né? E a gente vai ter o risco a curto, médio e longo prazo. E não podemos olhar uma criança como um adulto pequeno ou um adulto miniatura. E é claro que o impacto da doença crítica ele vai trazer consequências, contribuindo aí, como a literatura mostra, para o aumento da morbidade, da mortalidade. Dificuldade de atingir requerimentos nutricionais, sem dúvida alguma, trazem um impacto para a saúde da criança, os tornando ainda mais vulneráveis. E quanto menor a idade, maior a sua vulnerabilidade. Muito tem se discutido sobre o grau de desnutrição da criança e o impacto disso, não só curto prazo, no momento da estadia na UTI, mas depois, e principalmente relacionado à capacidade funcional, a aspectos que envolvem a semiologia, né, e outros aspectos inerentes também ao processo biológico de crescimento e neurodesenvolvimento, né? Então, hoje a gente pensa o cuidado nutricional e essa avaliação também envolvendo o desenvolvimento infantil, principalmente nas faixas etárias menores de 2 anos, que o cérebro está numa etapa de formação muito intensa, né? E muito dinâmica. Por isso, a avaliação nutricional ela é um componente do cuidado extremamente importante e ela deve ser a base para uma terapia nutricional especializada e para um olhar de vigilância. Queria relembrar aqui um conceito muito clássico, embora já tenha uma década, a gente ainda chama de conceito novo, que envolve a desnutrição, porque estamos como uma campanha de promover essa proposta, né, do Nilesh Mehta, um professor que estuda muito a nutrição na terapia intensiva pediátrica, e que ele respalda que para a criança, sim, a antropometria tem, né, um papel importantíssimo, uma vez que ela é etapa, né, inerente ao processo de crescimento, principalmente o crescimento linear. A etiologia e a cronicidade da desnutrição elas devem ser levadas em conta, principalmente naqueles pacientes com histórico de doenças crônicas e doenças complexas. Né? Volto a dizer, o mecanismo dessa desnutrição, se questões inerentes a jejum, má absorção, perda de nutrientes, processos hipermetabólicos, né, e alteração na utilização das vias metabólicas, né, que envolvem aí nutrientes específicos. E isso faz com que a gente pense nos requerimentos nutricionais, se eles são adaptados para esse momento e muitas vezes eles não são adaptados porque estão aumentados. A diminuição da ingestão, e muitas vezes esses pacientes já vêm com a ingestão previamente comprometida. Né? Então,
Quando a gente pensa, né, desse desbalanço nutricional, se a gente pode usar, né, essa terminologia, a gente deve pensar também nos desfechos que muitas vezes na pediatria são pouco estudados, como perda de massa magra, né, fraqueza muscular, né, e outros mais comumente estudados, como infecção, o próprio desenvolvimento ainda é muito pouco estudado nesse universo da UTI, né? A estadia, o tempo de internação hospitalar na UTI também é um desfecho bem presente. Então, o que a gente precisa respaldar aqui, que o conceito, a etiologia da desnutrição ela é ampla e nós temos diversos desfechos que ainda precisam ser melhor explorados e a gente precisa conhecer o impacto disso na saúde da criança. Eu diria, não só, mais uma vez eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu queria enfatizar muito isso. O impacto não só a curto, mas principalmente médio e longo prazo. Né? E hoje tem se falado muito sobre fraqueza muscular, fragilidade muscular, capacidade funcional, né? E a gente precisa trazer essa discussão também dentro do cenário da pediatria. O guideline ainda, né, o mais atual da ASPEN, que eu acredito que agora, em 2025, a gente vai ter um novo guideline atualizado, né? A gente tem aí algumas discussões surgindo também. Ele fala sobre nível de evidência, né, de uma avaliação antropométrica formal e que, na verdade, né, a antropometria ela parece frágil num conceito geral, considerando o doente crítico. Mas o que eu queria que a gente pensasse é que realmente não há um consenso sobre o melhor método de avaliação nutricional. O melhor, sem dúvida, seria baseado em múltiplos indicadores. O uso isolado de uma medida como o IMC, por exemplo, ele pode subestimar a desnutrição, até mesmo porque temos recebido hoje muitos pacientes obesos com depressão muscular, já comprometidos por tratamentos prévios que interferem na sua composição corporal. Então, hoje, a grande discussão gira em torno também da composição corporal, né? E dessas alterações que refletem na capacidade funcional e no crescimento linear da criança. Muitos estudos apontam a fragilidade das medidas antropométricas, mas eu gosto sempre de citar esse artigo do grupo de São Paulo, do professor Arthur Delgado, da Patrícia Zamberlan, né, que mostram para a gente que, assim, em pouco tempo de hospitalização, desde a admissão, 7 dias após a hospitalização, a gente já tem mudanças em padrões de comportamento, de composição corporal, né? E aqui ele tem diminuição da dobra cutânea tricipital, mostrando aí uma perda adiposa e, consequentemente, em um período um pouco maior, isso já reflete também na depressão muscular, né? E isso é extremamente importante para a gente, uma vez que a gente já pensa que esse paciente muito frequentemente já tinha uma desnutrição prevalente e prévia, né? E é claro que isso tudo melhora com o monitoramento contínuo e com a avaliação sistemática, né, por meio da MTN e da equipe, né, multidisciplinar de terapia nutricional e por meio de protocolos bem delineados. E é claro que a gente, quando relaciona estado nutricional, o impacto do estado nutricional na unidade de terapia intensiva pediátrica, a gente tem estudos muito distintos, né? Mas grande parte deles corrobora com a alta prevalência da desnutrição e a relação entre a desnutrição e desfechos como o aumento do tempo de internação e também além do tempo de internação, maior tempo de ventilação mecânica. Né? Então, hoje a gente tem essa relação do estado nutricional, da má nutrição, o estado nutricional é depletado, também como um preditor de mortalidade em 60 dias, porque esse trabalho aqui também brasileiro mostra para a gente, e o tempo de estadia na UTI, né? Mostrando para a gente um novo horizonte. E esse estudo ele traz a perspectiva de outras avaliações, né, avaliação de composição, de compartimento corporal, eu diria, né? Então, uma avaliação mais refinada, né, mais detalhada, né? Então, considerar a circunferência muscular do braço, área muscular do braço, dobra cutânea tricipital, talvez métodos de avaliação de composição sejam mais precisos e tenham aí um universo a ser desvendado dentro da pediatria e valorizado diante da fragilidade só simplesmente
da avaliação antropométrica. Mas eu volto a dizer que, por mais que a antropometria ela não reflita adequadamente o estado nutricional, ela é extremamente importante para a criança, a gente não pode abandonar, principalmente porque o crescimento linear é algo que a gente tem muito em meta, e crescimento linear é a longo prazo, não só a curto prazo, né? Então, uma criança crônica, ela tem a doença crônica sem ter cuidado nutricional, sem monitoramento do estado nutricional, ela com certeza pode refletir numa criança futuramente de baixa estatura, ou seja, a doença sem uma intervenção nutricional pode ocupar, né, e levar a criança a uma limitação do seu ao genético, do seu potencial de crescimento, né? Então, a gente pensa aí no poder da nutrição, né, de uma forma abrangente. Então, assim, não é diminuir o papel da antropometria na pediatria, a gente quer corroborar, né, junto a ele, outros métodos importantes para um diagnóstico nutricional mais oportuno. Se discute hoje muito a questão de risco nutricional e avaliação nutricional subjetiva global, né? Então, na pediatria, a gente não tem uma ferramenta específica para UTI que envolva triagem de risco no momento desse acompanhamento. Eu trouxe aqui o exemplo de uma ferramenta que é muito usada, assim, em nível hospitalar, né? E é uma ferramenta que tem, eu particularmente, tenho algumas críticas em relação a ela e apontadas pela literatura, porque ela é muito sensível, mas pouco específica. Então, para crianças, principalmente aquelas com doenças crônicas, ela pode não ser a melhor escolha, tá? Ao mesmo tempo, já foi testado no ambiente de UTI, e isso, comparando, né, as diferentes classificações, a avaliação subjetiva global, que não é um método de triagem, embora a literatura aponte de uma forma duvidosa, né, ambígua, melhor dizendo, é a avaliação subjetiva global pediátrica como um método de triagem em alguns momentos de avaliação. Então, eu quero dizer que ela é um método de avaliação, ela leva em conta 7 domínios do estado nutricional e tem sido muito valorizada na prática clínica, não necessariamente em prática de UTI, mas na prática como geral, prática clínica geral, por conta da relação da ASG com a semiologia nutricional, né? Então, aqui um exemplo de um estudo que testou essa ferramenta no ambiente da UTI, né? E assim, os resultados foram promissores, né? Principalmente quando compara o normal com moderadamente desnutrido ou o normal com gravemente desnutrido, né? Então, assim, principalmente para alteração do estado antropométrico, né? Uma vez que ela leva também em consideração a antropometria. Outro ponto interessante é como a otimização da nutrição ela favorece a reabilitação. E com isso surge de novo essa discussão sobre triagem e avaliação nutricional, o monitoramento da composição corporal e entender a avaliação nutricional como a primeira etapa da terapia nutricional, né? Isso é indiscutível e a gente precisa pensar a criança não como um adulto miniatura, né? Então, para isso, a gente tem que pensar procedimentos que fiquem mais claros dentro das suas recomendações. Tá? Outro ponto dentro do estado nutricional e que a gente deve avaliar frequentemente é a relação dos micronutrientes, né? Porque existem alguns micronutrientes, até isso é muito discutido na terapia intensiva, né? Qual é o papel real dos micronutrientes no seu estado nutricional, o que influencia, o que está aumentado. O paciente crítico é um paciente com um potencial inflamatório maior, né? Então, quais seriam nutrientes específicos, ou existe ou não recomendação para suportar suplementações específicas, né? Então, essa é uma revisão de escopo bem recente, não mostraram evidências claras para nós, mas a gente precisa pensar em nutrientes assim essenciais para a criança, né? Como, por exemplo, o zinco, né? Então, que é um nutriente muito associado ao crescimento linear e também à composição corporal. Hoje se discute, já começa, né, algo que no adulto vem ganhando ainda mais força,
Na pediatria, a gente tem discutido já, começando a discutir de uma forma mais modesta, mas estamos discutindo também o papel da massa muscular, né, do suporte nutricional, Patrícia, faltam otimizando, 2 minutos. já estou indo, já estou acabando. Obrigada. O papel do Estado nutricional otimizando esse processo, né? Então, a gente não pode esquecer como é valioso, né, o papel da terapia nutricional, do cuidado nutricional, de pensar recomendações de proteína específicas para a criança que sejam mais específicas e menos abrangentes, né? Que levem em consideração a dar conta do catabolismo proteico inerente à doença crítica. Outras ferramentas têm sido associadas, né, outros instrumentos de avaliação de composição corporal, como a bioimpedância tem sido testada, ainda não fazem parte do universo da prática clínica, mas eu achei interessante trazer, né, uma vez que por meio da bioimpedância pode-se gerar o ângulo de fase, e esse estudo ele mostrou que o ângulo de fase foi significativamente maior depois de uma semana de admissão, e que houve uma associação entre o ângulo de fase e os valores de gravidade, né, o PISM-3. E esses valores, né, de ângulo de fase menores se correlacionaram com valores aumentados de avaliação de gravidade, né? E isso faz com que a gente pense, né, o que esse estudo também evidenciou, né, que indivíduos com a determinação do gasto energético por calorimetria e aqueles onde não se foi utilizada a calorimetria, mas se utilizou a fórmula de predição, né, quando eles não alcançavam a meta, né, a depressão muscular foi bastante significativa, né, a perda de massa muscular. E para isso, para a gente pensar, né, em todo esse contexto, em toda essa discussão que também vem emergindo no contexto da pediatria, a gente tem que incluir dentro da avaliação nutricional os indicadores, dentro dos indicadores de qualidade, a avaliação nutricional. Então, eu queria reforçar também a prática do monitoramento contínuo, da avaliação longitudinal desses pacientes, por meio, principalmente, do indicador de qualidade, dois indicadores de qualidade, que cada serviço vai elencar os seus e que cada serviço vai estimular aqueles mais adequados, mas dentro desse grupo de indicadores não podem faltar os indicadores de avaliação nutricional e a periodicidade dele. Então, acho que boas técnicas envolvem periodicidade. O que a gente discute muito hoje é sobre a prática baseada em evidências, sem dúvida, né? Todos nós defendemos que a prática seja baseada na ciência, mas na pediatria a gente também tem fortes evidências para que a nossa evidência ela seja baseada na prática, ou seja, a gente quer ver algumas discussões, principalmente sobre antropometria, sobre a incorporação de novas técnicas, né? Novas, não tão novas, mas assim, que sejam mais rotineiras, avaliação de compartimentos corporais, né? De composição corporal, outras técnicas que possam nos auxiliar nesse processo. Defender a utilização dos indicadores de qualidade, do monitoramento contínuo desses pacientes, e algo que faz toda a diferença na prática clínica pediátrica, e a gente precisa treinar mais ainda os profissionais para aplicar, que é a prática da semiologia nutricional. Então, é indiscutível como a semiologia nutricional ela tem o seu valor, assim, é unânime dentro da pediatria. Né? A capacidade da criança de sorrir, uma vez que ela vai se recuperando, ela vai saindo de uma situação mais crítica, né? Determinadas áreas, né, ligadas à deposição de gordura ou à reserva muscular, né? Então, essas são práticas e situações que a gente precisa estabelecer muito bem em pediatria. Então, queria agradecer mais uma vez e depois me colocar à disposição para a discussão. Obrigado, Patrícia, pela excelente apresentação. E agora eu convido a nutricionista Mayumi Shima para fazer uma breve apresentação sobre tema relacionado ao paciente crítico adulto. Mayumi Shima é nutricionista especialista em nutrição clínica pela SBRAM, pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É nutricionista também especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem,
mestre em Ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, é nutricionista sênior do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelita Albert Einstein e é membro também do Departamento de Nutrição da AMIB. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui para discutir esse assunto com vocês. Então, vou estar falando agora sobre a reavaliação nutricional no adulto, né? Como eu faço. É importante a gente saber, né? Nós que somos, né, nutricionistas de UTI, conhecer a nossa UTI. Então, é uma UTI geral ou por especialidades. Então, quem que é o meu paciente? Qual que é a característica da UTI, né? Então, se são pacientes que vão fazer só um pós-operatório, né, um idoso e algumas cirurgias, ou se é um paciente mais grave, tá? Então, aqui eu queria trazer o que é importante o nutricionista avaliar no paciente grave, o que é importante o nutricionista já especialista ou que está iniciando na UTI saber, né? Então, além dos dados, né, habituais que nós avaliamos no paciente, alguns outros são importantes, né? Então, a gente vai falar, o paciente está estável, não está estável, né? Sepse, quais são as respostas metabólicas ao estresse, o paciente está usando droga vasoativa, está entubado, está em ar ambiente, e dentre todos esses parâmetros, mais alguns, como que tudo isso vai interferir na minha conduta dietoterápica, né? Então, aqui eu vou estar relembrando o metabolismo do estresse, né? Então, na presença de qualquer uma injúria, que pode ser uma fratura, um trauma, infecção, a gente tem a ativação, né, de uma resposta adaptativa do nosso organismo frente ao estresse, né? E a gente vai ter a liberação de alguns hormônios catabólicos, mediadores inflamatórios, catecolaminas, cortisol, glucagon, e tudo isso vai estar levando a várias alterações, né, metabólicas, tanto da parte de carboidrato, de proteína, de lipídio, então vai estar ativada a gliconeogênese, né, da produção de glicogênio através da massa de proteína, de lipídio. Então, aqui a gente vai ter redução da síntese proteica, uma lipólise intensa, aumento do consumo proteico, que tudo isso vai estar levando ao catabolismo né, da massa muscular importante. E o que a gente observa nesse paciente também é uma retenção hídrica, né? Após a ressuscitação volêmica, tudo. Então, são parâmetros importantes que a gente deve conhecer do nosso paciente grave para a gente conseguir estar acompanhando de forma adequada, tá? Então, o paciente, após a injúria, né, é importante saber que tem a fase inicial, aguda, e a fase tardia, né? A tardia já a partir mais ou menos do terceiro, do sétimo dia, e ocorrendo, né, a melhora de uma infecção, o tratamento, né? Tudo a gente vai estar partindo para a fase mais tardia de reabilitação. Ou o que pode acontecer também, né, é a PICS, né, a síndrome catabólica inflamatória prolongada. Então, aquele paciente que sempre vive infectando tudo e a gente não vê a melhora desse paciente. A gente sabe, né, que tem uma perda importante de massa muscular total aqui nesse estudo de idosos hospitalizados, de até, né, mais que 10% em 3 dias de imobilização. E também uma perda de mais de 10% da força músculo-postural em acamados que ficam, né, por mais de uma semana. Isso em indivíduos saudáveis. Então, imagina no nosso paciente grave. E a gente sabe, né, então, em pacientes com sepse, a gente tem a fraqueza adquirida na UTI, que pode chegar até a 50% na nossa população. E aqueles pacientes que têm uma disfunção respiratória, essa incidência da FAUT aumenta. Então,
Nesse paciente, a triagem nutricional é uma fase importante, porque vai identificar os indivíduos desnutridos e principalmente os indivíduos com risco potencial para desnutrir. E, dependendo da ferramenta, tudo, né, ela pode ser realizada por pessoas da área de saúde, desde que treinadas, não somente nutricionistas. E o paciente sendo identificado como em risco, ele deve ser submetido a uma avaliação nutricional. Aqui é importante que seja o profissional nutricionista, para a gente estar classificando o seu estado nutricional e estabelecer uma terapia nutricional adequada. Então, aqui, conforme a publicação da Braskem, né, a diretriz da terapia nutricional no paciente grave, em relação a ferramentas de triagem nutricional, né, que eles perguntam quais são as ferramentas de triagem nutricional que devem ser aplicadas em pacientes críticos, né? É importante, então, a gente fazer a aplicação da triagem nutricional, né? E no prazo até de 48 horas, mas é recomendado que a gente consiga fazer, né, o mais breve possível. E algumas ferramentas que são citadas, né, então tem a NRS de 2002, tem a mini avaliação nutricional, a MUST, né, e também a ferramenta de triagem de desnutrição. Mas pensando, né, mais no nosso paciente grave, os mais recomendados que levam em consideração a gravidade da doença, NRS 2002 e o Nutric. Em relação à avaliação nutricional, né, a pergunta, então, ela deve ser realizada no paciente crítico? Sim, ela deve ser realizada após a triagem nutricional durante as primeiras 48 horas de admissão na UTI, e aqui eles sugerem, né, então, para ser repetida a cada 7 a 10 dias. A gente sabe de todas as limitações da avaliação nutricional, né, com antropometria, tudo. Então, aqui, em exames bioquímicos que vão estar alterados no nosso paciente, algumas formas de avaliação que podem ser feitas. Então, eles sugerem, né, tem o GLIN, que está sendo estudado ainda mais nessa população específica, tem a ASPEN e a ASG. Tá? Mas falando um pouquinho, né, de métodos de avaliação nutricional, que é a avaliação que vai compor tanto antropometria, exame físico, exames bioquímicos, imunológicos, composição corporal, avaliação nutricional. A gente sabe que não tem um padrão ouro, né, qual que seria a melhor forma de fazer a avaliação do nosso paciente adulto, né? Mas é importante a gente acompanhar, mesmo sabendo das limitações de da antropometria, dos exames bioquímicos, tudo, porque a gente vai estar comparando o paciente com ele mesmo, né? Então, a gente sabe da retenção de líquido, do edema, tudo, mas é importante eu saber, esse paciente já teve uma perda de peso anterior, né? Eu preciso saber o peso habitual, qual que é o peso atual, e algumas medidas que, se forem possíveis fazer, vai ser importante também para a gente acompanhar o paciente com ele mesmo. Em relação aos exames bioquímicos, também, a gente sabe que o nosso paciente inflamado vai ter alteração da albumina, pré-albumina, transferrina, né? A gente não pode utilizar ele como um diagnóstico nutricional, mas como de prognóstico, para saber como que nosso paciente está evoluindo. Em relação à avaliação de composição corpórea, né, tem alguns que são realizados mais em protocolos de pesquisa, tudo, né? Então, DEXA, agora tomografia, mas na rotina do dia a dia é bastante difícil. E está surgindo também, né, com ultrassom para estar fazendo a avaliação da composição corpórea, tá? Então, mesmo sabendo das limitações da antropometria no paciente grave,
Eu preciso saber qual que é o peso que ele tinha, atual, o habitual, qual que é o ideal, porque eu vou estar precisando do peso para fazer o cálculo da necessidade nutricional também, né? Altura, se eu não souber a altura, eu posso fazer a medida da altura do joelho para estimar a altura, vou estar medindo, né, na cama. Então, tem algumas possibilidades que, na ausência de dados antropométricos, que a gente vai ter que estar buscando. Em relação às circunferências e algumas medidas de dobras, também daí cada instituição tem que ver o que é possível fazer, dependendo do paciente, né? A gente agora instituiu a circunferência da panturrilha para a gente acompanhar a parte da muscularidade do nosso paciente, né? E daí a gente pode estar pensando, mas se o paciente tiver edemaciado, então é uma atenção que o nutricionista vai ter que checar, né? A gente verificar se tem um sinal do cacifo, se ele está edemaciado ou não, e se a gente, né, de estar acompanhando esses dados. Então, diante de todas essas alterações metabólicas que o meu paciente tem, das limitações da avaliação antropométrica tradicional, né, avaliação nutricional tradicional, o que eu quero chamar a atenção, que é importante, a avaliação por sistemas do meu paciente. Então, saber da parte neurológica, como que ele se encontra, cardiovascular, hemodinâmica, respiratória, renal, a parte nutricional, metabólica, gastrointestinal e a parte infecciosa também, tá? Então, aqui a gente verifica todas as alterações que esse paciente grave pode ter, né? A gente já citou da metabólica, né? O paciente pode ter alterações pulmonares, renais, gastrointestinal, e também queria chamar a atenção aqui uma falência também, né, da parte muscular, nutricional, que a gente sempre tem que ter em mente que o nosso paciente vai sofrer durante a estadia na UTI. Então, quando a gente for acompanhar o nosso paciente, procurar os dados no prontuário, com familiares, com a equipe que acompanha, né, o motivo que internou, como que ele chegou, a parte hemodinâmica, todos os antecedentes dele, né, que a gente vai, para a gente saber indicar também qual o momento, né, de uma terapia nutricional para esse paciente. Tá? Nesse paciente aqui, de exemplo, né, que eu trouxe, é um paciente com sepse, né, mas já estabilizou nos primeiros dias e já com uma indicação de nutrição enteral para esse paciente. Então, quando eu for estabelecer a meta nutricional para esse paciente, é importante, na fase inicial, né, até mais ou menos o terceiro dia, se eu não tiver a calorimetria indireta para fazer, usar a fórmula preditiva, né, fórmula de bolso, mas aumentar gradativamente a caloria nessa fase inicial. Se eu tiver calorimetria, não passar de 70% da medida que foi realizada. E importante também chamar atenção em relação à parte proteica, né? Então, já tem estudos que estão mostrando que também a gente precisa ter uma atenção com a parte da oferta proteica, né? A gente sabe que esse paciente tem um catabolismo importante, mas os pacientes que receberam mais proteína na fase inicial, né, tiveram uma mortalidade maior. Então, tem um trabalho, né, da ProteinVent e agora o último do Forte Protein, que a gente viu que uma oferta aumentada nessa fase inicial não é adequada. E só depois de 5 dias que a gente vai estar fazendo tanto ajuste da parte calórica e proteica para esse paciente. Tá? Aqui, então, queria trazer para vocês, no nosso serviço, né, a gente estabeleceu algumas formas de triagem nutricional. Então, NRS 2002,
para idoso, uma específica para oncologia, e para o paciente de UTI, né, a recomendação da ESPEN, né, que o paciente permanecendo, né, uma previsão de permanecer por mais de 48 horas, já ser considerado risco nutricional. Aqui, em relação à parte antropométrica, então eu preciso saber qual peso eu vou estar utilizando para o cálculo. Se for um paciente com um IMC normal, o peso atual vai ser o meu peso de cálculo. Se for um paciente desnutrido, né, um IMC baixo, também eu vou estar usando esse peso atual como peso de cálculo. Se for um paciente obeso, tem que fazer o ajuste para o peso ideal. Tá? Então, aqui a gente, né, nos pacientes que a gente consegue, está fazendo a medição da panturrilha também, e também aplicando o questionário de SARC-F. Aqui, então, nesse exemplo, né, na fase inicial, vou estar ofertando aqui 20 calorias por quilo por dia, que me dá uma necessidade de 1.560 calorias, e na proteína, 1,5 de proteína, aqui como objetivo para ele. Então, é um paciente que tem uma lesão por pressão em estágio 2, em região sacral, então eu coloquei uma meta um pouco maior. Então, aqui uma indicação de uma enteral polimérica, hipercalórica e hiperproteica. No nosso hospital, a gente tem um protocolo de progressão de enteral, que a gente começa com 600 ml e velocidade de infusão de 25 ml por hora, tá? E aqui, o nutricionista já estabelece qual que é a meta desse paciente com essa fórmula nutricional. Então, a meta vai ser de 1.100, velocidade 50 ml por hora. E como que é esse protocolo de progressão enteral, né? Então, o médico avaliando, indicando o início da enteral, né? A enfermagem comunica ao nutricionista da unidade, o nutricionista vai avaliar, vai estabelecer a meta nutricional, vai escolher o produto e realizar a prescrição da dieta enteral. Tá? Então, 600 ml, velocidade de 25 ml por hora, e o enfermeiro é que vai estar aqui administrando a nutrição enteral. Depois desse passo... Faltam 2 minutos. Tá bom. Depois desse passo, o enfermeiro é o profissional responsável para fazer a evolução da dieta. Qual que é o nosso protocolo? Aumentar 5 ml a cada 8 horas. Então, temos horários estabelecidos. 8 horas da manhã, 16 horas e meia-noite. Então, se não tiver nem vômito, nem diarreia, nem distensão, o enfermeiro vai estar aumentando o volume até a meta. Né? Se tiver a presença de algum vômito, diarreia ou distensão, não vai progredir no período e vai reavaliar em 8 horas. Então, aqui tem uma cascata, né, de como que o enfermeiro e a equipe médica vai estar fazendo essa avaliação. Com esse protocolo de progressão de enteral, né, então, a gente já, como o enfermeiro vai estar evoluindo e o nutricionista fazendo a adequação desse volume na prescrição, a gente não tem mais aquele problema de falar, o médico esqueceu de evoluir a enteral, né, de a gente ter que solicitar para fazer esse ajuste, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente viu, no primeiro dia, 600 veio de 25 ml hora, aumenta 15 ml a cada dia, né? Então, no terceiro dia, a gente vai estar atingindo a meta de 1.100 velocidade de infusão de 50, ofertando 21 calorias, aqui arredondei, né, o volume, e aqui a gente verifica que está recebendo somente 1 grama de proteína por quilo. Aqui, o ajuste proteico, a gente só faz depois que atinge a meta, né? Também para não ofertar a proteína de forma excessiva na fase inicial e fazer a suplementação de proteína fracionada. Então, aqui, o que é importante a gente ter em mente, né? Quando que a gente deve rever a meta nutricional? O nosso paciente de UTI é muito dinâmico, ele altera muito rápido de uma situação clínica de um dia para o outro, às vezes até de manhã para tarde.
E, então, o nutricionista sempre tem que estar atento para saber quando que a gente vai reavaliar a meta que a gente estabeleceu. Aqui algumas sugestões de reavaliação. Então, quando o paciente estubou, mudança da UTI para semi-intensiva, ou o paciente já realizando uma fisioterapia motora mais ativa, então a gente pode rever a oferta proteica, ajustar com o horário de oferta no pós-fisioterapia, né? E aqui é importante, então, o nutricionista sempre ter em mente essa reavaliação que tem que estar fazendo com o paciente, né? Então, o acompanhamento nutricional, né, de toda a parte dos aspectos clínicos, tolerância interal, o quanto que está recebendo, e o acompanhamento dos dados de peso, da circunferência da panturrilha, de alguns exames bioquímicos, vão ser importantes comparando o paciente com ele mesmo, né? Então, de uma forma diária, a gente está acompanhando as alterações que esse paciente tem para a gente reavaliar a conduta e as metas estabelecidas. Aqui já pensando, né, na reabilitação nutricional, que é super importante a gente ter em mente, né, já desde a fase da UTI, tá bom? Então, obrigada, enviem perguntas que a gente está à disposição para responder aqui para vocês. Obrigada, Mayumi, pela excelente apresentação, muito esclarecedora, trouxe muitas informações importantes. E vamos dar sequência agora convidando as demais colegas aí, a Poliana Nicole Becker, que é do Paraná, representando também a pediatria junto com a Patrícia, é nutricionista especialista em nutrição humana, docente da residência multiprofissional em neonatologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nutricionista do Banco de Leite Humano, UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, UniOeste, membro do Departamento de Nutrição da Sotipa. Seja bem-vinda. Poliana, obrigada por aceitar o nosso convite. A Welles Tuane Franzosi, que é do Rio Grande do Sul, é nutricionista especialista em nutrição clínica e terapia intensiva pelas BRAM, nutricionista especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem, fez residência multiprofissional em saúde do adulto crítico no HC de Porto Alegre, mestre e doutora em clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Nutrição da AMIB. Obrigada, Wellen, por dispor aí do seu tempo com a sua filhinha pequena, e você está aqui conosco. A Clarissa Simon Factum, da Bahia, nutricionista especializada em terapia intensiva, mestre em nutrição em saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, supervisora de nutrição clínica do Hospital da Bahia, membro do Departamento de Nutrição da AMIB. Obrigada, Clarissa, pela sua presença. Vocês verificaram aí pelos currículos, né? Todas colegas muito bem tituladas, expert na área, trabalhando muito tempo aí na assistência ao paciente crítico. Fico muito feliz com a presença de todas vocês. E agora, então, vamos começar aí com umas rodadas de perguntas da minha parte, da parte da Luciana. Vocês também podem interagir, vamos fazer um bate-papo bem tranquilo. E o pessoal que está nos assistindo também, né, pode aí fazer as suas perguntas e, à medida do possível, vamos respondendo. Eu gostaria, então, de iniciar, né, perguntando para vocês qual a ferramenta de diagnóstico nutricional cada uma utiliza em seu hospital, né, contar um pouco da experiência e também, se desejarem comentar alguma coisa das palestras anteriores, das apresentações anteriores. Então, fiquem à vontade, quem deseja iniciar. Posso iniciar, Sandra? Boa noite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabenizar Mayumi e Patrícia pelas brilhantes aulas, né? Foi muito esclarecedor e traz vários tópicos que a gente vive, né, no dia a dia da UTI, na avaliação
nutricional. Hoje no hospital que eu trabalho, né, a gente utiliza como ferramenta de diagnóstico nutricional, utilizamos o GLIM, mas isso foi fruto de uma intensa discussão, tá? A gente, assim, reuniu toda a equipe, fizemos várias sessões de discutir outras ferramentas, né, todas. Então, discutimos Andiaspen, discutimos ASG, discutimos GLIM, né, em consenso de equipe e também, né, com a rede. Nós fazemos parte de uma rede, envolvemos pessoas, né, de práticas assistenciais, né, diretores de práticas assistenciais, para a gente padronizar isso também na nossa rede, né? Então, foi uma decisão, assim, muito bem estudada e a gente implementou o GLIM em outubro do ano passado. A gente fez um protocolo direcionado com as ferramentas que nós temos, tá? A gente sabe, né, que o GLIM, ele traz ali uma possibilidade de você usar tecnologias mais avançadas, utilizar a bioimpedância, TC. A gente não tem, já deixo logo claro. Mas ele também traz a possibilidade, depois do consenso, né, que publicou em relação à avaliação de massa muscular, de você avaliar isso pelo exame físico nutricional. Paty, também sou fã do exame físico nutricional, da semiologia nutricional, e por, né, medidas antropométricas que estão bem correlacionadas com a parte de massa muscular. A gente sabe que tem os desafios no paciente crítico, isso, né, não tem para onde correr, mas a nossa experiência foi fazer um protocolo bem detalhado com cada item, né? São vários critérios e como você definir cada critério. Se as ferramentas ela tem ali, sempre tem um bias, né? Alguma coisa que não vai aplicar na hora, mas pelo menos a gente, né, reduzir o bias entre os profissionais, né, que estão aplicando, para a gente aplicar da forma mais uniformizada possível, e a gente atualiza constantemente o protocolo, né? Aí depois saiu a publicação da avaliação de inflamação, né, que não tinha saído ainda, que é um dos critérios do GLIM, e aí a gente atualizou e formalizou, e assim, a nossa escolha também foi baseada nessa questão do GLIM estar em constante revisão no momento, e está sendo atualizado e aplicado os estudos crescendo. Então, a gente aplica primeiro o NRS 2002, tá? E a partir aí do risco, a gente vai e aplica o GLIM. E a cada 7 dias a gente faz a reavaliação com o GLIM, com todos os parâmetros combinados, antropometria, exame físico nutricional e, claro, né, o quadro clínico do paciente. Quem mais agora? Vamos lá. Obrigada, Sandra, Larissa. posso? Ai, Ellen. Tudo bem? Então, boa noite. Eu gostaria de parabenizar o departamento pela escolha do tema. Acho muito pertinente essa discussão. Acho que é uma discussão realmente de quem está na ponta, né? É uma dúvida que a gente tem, que a gente discute nos nossos grupos, assim. É recorrente, né? Essa discussão de qual a melhor ferramenta. Eu acho que isso é uma pergunta de milhões, assim, ainda. A minha opinião é que a gente deveria utilizar, né, uma avaliação multifacetada, então, assim, agrupar vários instrumentos, medidas, né. O que a gente faz, a nossa prática é realmente a NRS, né, como triagem inicial, e a gente usa o ponto de corte específico para paciente grave, né, então, acima de 5 como alto risco, e a gente testou esse ponto de corte aqui no nosso perfil de pacientes, né, no trabalho de uma residente, e de fato ele diferenciou os pacientes em termos de desfecho, então a gente usa NRS, para nós ela é útil, né, ela funciona com ponto de corte específico para diferenciar os pacientes, que também é uma crítica, né, em relação a NRS em paciente mais grave, então a gente o diferencia ali pelo ponto de corte para paciente mais grave. Na sequência, então, a avaliação subjetiva global, que é um instrumento, né, recomendado, né, na nossa população de pacientes críticos, e ela é bem interessante, porque ela já tem o exame físico junto ali, mas ela também considera história nutricional. Então, quando a gente tem essa informação de história nutricional, a gente consegue fazer uma avaliação subjetiva global, de fato, né, com todos os parâmetros. Quando às vezes, a gente não tem essa informação de história nutricional nos pacientes mais graves, é comum. Então, ela fica mais prejudicada, mas a gente compõe, então, a triagem,
específica com ponto de código crítico, a ASG, que vai englobar ali o exame físico, história, questão metabólica. Agrupa também com as circunferências, então braço, panturrilha. Claro que vai ter limitação se o paciente tiver muito demasiado, mas para alguns pacientes, né, a gente consegue utilizar a antropometria. Eu gosto de antropometria, particularmente, acho que ao longo do tempo ela é útil também, quando a gente compara com o próprio paciente, né? E a gente usa diagnósticos em nutrição também para identificar problemas nutricionais que a gente vai ter o objetivo de intervir naquele momento. Então, a gente faz realmente uma avaliação, ela é multifacetada, né? A gente agrupa vários métodos, e o diagnóstico nutricional ele é dado pela ESG, de fato, que ela permite esse diagnóstico, né? E os diagnósticos de nutrição também auxiliam para ver os problemas nutricionais que a gente vai estar, então, priorizando, né, para intervir. Então, a gente faz essa medida, a gente tem algumas limitações que na prática, né, de realmente, às vezes, a gente fica na triagem, nas circunferências, não consegue fazer uma ESG completa, mas ao longo do tempo, eu penso que a antropometria, as circunferências ajudam a gente a ver a evolução do paciente, né? E a gente refaz, então, conforme o diagnóstico dessa avaliação subjetiva, né? Então, bem nutrido, moderadamente desnutrido ou gravemente desnutrido, a gente tem uma frequência de reavaliação diferenciada. Mas realmente, o paciente crítico, a gente está todos os dias vendo a evolução dele, né? Mas eu acho bem importante a gente parar em algum momento e fazer uma reavaliação. Então, a gente precisa, como é a recomendação, de fato, né, a gente fazer uma reavaliação nutricional. E eu acho ela muito útil, porque realmente é o momento que tu para e vê o que tá fazendo, né? O que tu tem de desfecho. E a gente não tem isso numa ferramenta, assim, mas a funcionalidade, para mim, é um critério muito importante. E isso a gente vê no paciente, né? Da gente, assim, ao longo do tempo. Como é que ele vai evoluindo na física, como é que ele vai evoluindo com a fono, enfim, a força do paciente, né, nas avaliações das outras especialidades. Então, acho que o trabalho conjunto aqui com a equipe é bem importante. E muitas vezes, hoje mesmo, eu vi um paciente crítico crônico, né, já em reabilitação, e o próprio, a físio para o equilíbrio, né, do paciente de ficar em equilíbrio no leito, já era uma físio que deixou ele muito cansado. Então, esses parâmetros, assim, de evolução, de funcionalidade, para mim, eles são os melhores parâmetros, assim, não sei direito, é difícil medir, né? A gente vê o doente melhorando, a gente vê o doente mudando de parâmetro, mas como é que a gente mede a funcionalidade? Tem medidas, até a FIS ajuda bastante, né? Para poder contribuir com as medidas, mas eu gosto de ver essa evolução. E o exame físico, ao longo do tempo, também a gente consegue ver a mudança, né, do paciente, então em relação à nutrição, né? Paciente que vai diminuir de edema, que tu faz aquela medida seriada de antropometria e tu vê uma circunferência da panturrilha mudando de 39 para 36 para 34, ele tá perdendo massa muscular, né? Então isso é bem útil. Eu acho que de fato é o que a gente consegue fazer na prática, né? Já, mas eu vou deixar as perguntas surgirem antes de entrar em outros métodos. Isso por enquanto. Poliana? Posso. Obrigada, né? Inicialmente, obrigada pelo convite, né? A gente fica muito feliz em contribuir e ter tanto aprendizado, né? Sempre em eventos como esse, em encontros, né? Fazer um bate-papo. E parabenizar, né, a Mayumi e a Patrícia pelas colocações, né? Foi muito, agregou muito. Acho que para todos que estão assistindo nesse momento. E com relação, né, à pediatria no hospital que eu atuo, a gente faz como ferramenta de triagem nutricional a Strong Kids, mas a gente sente também essas colocações, como a Patrícia colocou, né, que ela não é uma ferramenta muito clara, né, em alguns momentos, né, para alguns tipos de paciente, ela realmente deixa a desejar. Né, na neonatologia mesmo, né, a gente observa que ela não tem uma efetividade muito, ela, né, nem foi aplicada em geral na neonatologia, mas a gente acaba utilizando por ser a ferramenta que hoje está disponível nesse aspecto. E utiliza daí, né, para reavaliação, para a antropometria, os métodos de exame bioquímicos, né? A gente também usa outros métodos para agregar essa ferramenta, né? Para conseguir fazer uma avaliação nutricional mais objetiva, né? E o que a gente observa, né? Como todos os colegas comentaram, é que ao longo dos dias, né? O paciente realmente a gente vai observando, né? O peso, quando a gente tem a rotina de aferir peso,
Então, quando esse peso é realmente aferido naquela rotina, a gente percebe que quando o paciente começa a sair da gravidade, começa a perder o edema, a gente consegue perceber o quanto, né, esse paciente realmente teve de perda, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é realmente colocar atenção nesse paciente, o que a gente busca fazer sempre no nosso serviço, né? E claro que um desafio que a gente tem muito grande é a questão de equipe, né? Contratação de profissionais, que eu acho que isso é um problema geral, né? Então é isso que nesse momento a gente tem para colocar. Vamos aguardar as perguntas. As demais colegas querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Não, Nós já eu só temos algumas queria. questõezinhas aqui no chat que na sequência a gente vai trazendo para vocês, mas eu acredito que a Luciana vai querer fazer alguma questão agora, né, Luciana? Não sei se você quer comentar ou fazer alguma questão. Sim, agradecer a todas pela excelente apresentação, tanto de Mayumi quanto de Patrícia, e também as contribuições. Na verdade, aqui a nossa intenção é trazer realmente o que é que a gente faz na prática. É o que funciona realmente na prática, não só o que a gente vê através dos estudos, mas o que a gente consegue fazer na nossa reavaliação nutricional. E como as colegas já trouxeram, a importância de a gente fazer uma triagem nutricional desse paciente, de a gente reavaliar o paciente, e eu acho que o ponto principal que a gente quer trazer aqui para vocês ao longo desse webinar é mostrar que a gente precisa comparar o paciente com ele mesmo. A gente não consegue colocar esse paciente, quando a gente fala sobre terapia intensiva, olhando faixas que são para pacientes saudáveis, pacientes que não estão em cuidados intensivos. É essa mensagem que a gente quer trazer para vocês. A gente precisa reavaliar esse paciente com ele mesmo, entendendo realmente quais eram os parâmetros anteriores, como esse paciente está, e é por isso que a gente precisa estar ali ao lado do cuidado da terapia intensiva. O nutricionista ele precisa estar presente, o nutricionista precisa estar à beira-leito, que é assim que a gente vai identificar realmente a necessidade de reavaliação nutricional. E quando a gente fala sobre esse tempo de reavaliação nutricional, que eu acho muito importante, a gente trazer a pergunta de Lorena Amaral, que ela trouxe para a gente aqui uma pergunta muito importante, que é, na reavaliação nutricional, como é que é feita? Se vocês realizam a retriagem de forma obrigatória ou apenas se houver mudança do estado nutricional do paciente. E é isso que a gente vai discutir agora, que eu acho muito importante para a gente aí compartilhar as nossas experiências. Por aqui a gente faz a retriagem, né, em pacientes sem risco nutricional na primeira triagem, e aí, a depender, né, do resultado da segunda, dessa retriagem, a gente vai aplicar a ferramenta mais completa, né? Agora, se o paciente já deu risco na primeira triagem, tá? Ele já é feito, né, aqui o GLIM na primeira e quando vai reavaliar depois de 7 dias, o GLIM ele é reaplicado e a triagem não é reaplicada porque ela já cumpriu ali o papel dela. Alguém quer complementar com mais algo da rotina? Eu Eu queria complementar. Então, depois que o paciente é identificado com risco nutricional, a gente faz a avaliação e o acompanhamento. Uma triagem a gente vai estar fazendo novamente naquele paciente inicial que não deu risco nutricional, né? E daí no sistema do prontuário a gente programou que aquele paciente que ficou 4 dias, a gente está reavaliando, né? Então, se a permanência média do nosso paciente fica na 3, 4 dias, né? Se o paciente está ficando mais tempo internado, a gente tem que ter, né, o que está acontecendo com esse paciente, o que ele está fazendo né, de internação. Então, a retriagem com 4 dias para quem é sem risco inicialmente. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Aqui eu tem uma acho assim, pergunta de Roseli Nascimento. Desculpe, Paty, te interromper, que é até sobre pediatria também, sobre recém-nascido. Ela então, traz aqui uma opinião se tem sobre a ferramenta de avaliação do risco nutricional neonatal.
Era justamente isso que eu ia complementar um pouquinho sobre a fala da Poliana, né, que eu também concordo plenamente, que assim, o Strong Kids ele é uma ferramenta muito utilizada nos pacientes clínicos, mas para terapia intensiva e para o próprio, dependendo da característica do hospital, né, eu acho que a gente tem que pensar muito a característica do nosso hospital. O meu é de média e alta, mais para alta complexidade. Então, acaba que se a gente for utilizar o Strong Kids 100% dos pacientes, praticamente, são tidos como de risco, né? E aí a sensibilidade dele fica muito elevada. E essa expectativa do NEO, como a pediatria é uma faixa muito ampla também, que vai de recém-nascido até, teoricamente, né, 19 anos e 11 meses, embora com 18 a gente já, né, pode trabalhar assim como um adulto, é algo que deixa a gente muito sem parâmetros totalmente definidos para todas as faixas etárias, né? Então aí eu queria sinalizar esse instrumento, né? Eu não tenho experiência ainda de ter trabalhado com ele, já conheci assim academicamente, mas de aplicá-lo e de usar na prática clínica não, mas ele parece ser bem interessante, uma vez que ele leva em consideração as condições ao nascer, né? E esses marcos, né? Do crescimento neonatal mesmo, né? Então, eu acho que pensar condições com relação ao peso para a idade gestacional, trabalhar a evolução. Hoje se fala muito da avaliação ao nascer, né? Pela curva de Intergrowth também, né? Que não é uma ferramenta de triagem, é um método mesmo, determinado objetivo, né? Para correlação de peso para idade gestacional, comprimento, enfim, as medidas antropométricas. Mas eu acho que essa ferramenta ela é muito promissora, né, o Natal, e eu acho que a gente precisa conhecê-la mais na prática clínica, mas assim, se o foco da UTI for o NEO, né, eu acho que assim, é super bem, tem sido bem avaliado. Eu conheço algumas pessoas que já utilizaram, tiveram bons relatos, mas eu, particularmente, na prática clínica, não aplico até pela característica, né, do serviço. Eu acho que as questões realizadas pela Karina Cone e Lorena Amaral, acho que foram respondidas. Qualquer coisa vocês coloquem aqui novamente, se vocês se sentirem satisfeitos com as respostas, meninas. E obrigada pelas perguntas. Mais alguém quer fazer alguma questão? Eu queria perguntar para Mayumi, que eu vi, Mayumi, na sua apresentação, que vocês aplicam o SARC-F, né, nos pacientes de UTI. E aí eu queria que você, saber um pouco da sua experiência com o SARC-F nesse tipo de paciente, né? Quais são os pontos assim de desafio e qual o percentual da sua UTI que você consegue alcançar, né, aplicando essa ferramenta. Eu não vou saber te falar o percentual direitinho, tá? Mas assim, e daí a gente aplica na avaliação inicial, com o próprio paciente ou com o familiar, com quem tiver disponível, né? E daí é uma ferramenta importante porque a gente consegue ter um perfil dele pré-internação, né? Então, é um dado importante, né? Mas o que eu queria também chamar a atenção, que pode ser que o paciente não tinha nenhum risco de sarcopenia, então deu zero, né? Era um adulto eutrófico, previamente rígido, sem nenhuma alteração de apetite, né? E que por algum motivo internou no hospital, uma infecção, um trauma, e que talvez, né, uma ferramenta de triagem não identifique ele como triagem, como risco, desculpa. Né? Então, eu acho que é aí que a gente tem que ter atenção se uma ferramenta pode não ser sensível para identificar esse paciente como risco, mas a gente ter a autonomia, né, como profissional, né, que está avaliando, que conhece esse paciente, de a gente estabelecer, e a gente sabe que todas o quanto ele vai ficar debilitado, né, uma semana na UTI, 2 semanas na UTI,
né? Então, ele vai ser um paciente de risco, né? Então, o que eu acho que é importante é a gente ter essa visão, né? Quem era previamente isso vai sofrer essas alterações, né? Quem era já desnutrido vai ser mais grave ainda, né? Mas que muitas vezes uma ferramenta não tria ele, né? Então, até a gente já, no nosso serviço, a gente quer colocar, eu apliquei a ferramenta de triagem, mas não identificou risco, mas pelo histórico, né, e pela nossa avaliação nutricional, que, né, de como nutricionista que foi feito, de a gente colocar, classificar ele como risco nutricional. Então, a gente está colocando isso como uma opinião do especialista. O risco nutricional estabelecido pela opinião nossa do especialista, né? Não sei o que vocês pensam disso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigada, Mayumi. Eu não tenho, assim, a gente ainda não tem a aplicação do SARC-F, né, como nas UTIs, né, enfim, na nossa unidade, mas eu vejo como uma ferramenta interessante, apesar da limitação daqueles pacientes, né, que não estão totalmente conscientes, mas eu acho que isso a gente tem limitação em todas as ferramentas, né, mas a gente tem alguns relatos de outros hospitais nossos da rede que têm tido uma boa experiência com o SARC-F em relação até à efetividade da terapia nutricional, e é um ponto interessante, né? Porque eu ainda não tinha visto nesse sentido, e que bom que tem mais gente utilizando, quem sabe a gente vai mais para frente aí com essa ferramenta. Tem uma questão aqui que a Karina Cone realizou e que seria uma pergunta que eu também gostaria de fazer para vocês. No caso dela, ela está se referindo mais à pediatria, mas eu vou lançar a pergunta para todo mundo. Como que fica, né? No meu caso, eu iria fazer assim, ó, como que fica a antropometria, que acho que é o caso da Karina também, em relação àqueles pacientes que apresentam edema, né? Os pacientes com ascite, qual que seria a conduta de vocês, principalmente relacionada aí à questão das limitações em relação à antropometria, né? Posso colocar é, Claro. a- o que a gente, nosso tempo de reavaliação geralmente é a cada 7 dias, né? Salvo que tenha alguma intercorrência antes disso, a gente reavalia esse paciente de uma maneira antes, nem sempre com antropometria antes de 7 dias, né? Mas o que é importante, eu acho que não às vezes aquela primeira reavaliação ali dentro de 7 dias, se esse paciente está muito grave na UTI, a gente não vai ter ele como um parâmetro claro do que ele está tendo de perda nesse momento. Mas é um parâmetro para a gente, inclusive, monitorar, né, todo esse sistema dele que está sendo comprometido. Então, ao longo das semanas, né, aqueles pacientes que ficam internamentos de 1 mês, 2 meses, né, às vezes até mais, a gente consegue fazer uma mensuração melhor dessas medidas. Mas não levar só a antropometria, né? Acho que o que a gente está colocando desde o início, né, que não é só a questão de você levar aquele valor da antropometria como um preditivo, né, de você fazer uma intervenção nutricional ou não, né? Eu acho que a gente tem que levar realmente em terapia intensiva todos os outros, né, ou uma parte dos outros métodos, né, como ferramenta para definir essa alteração de conduta ou não. Eu acho que, assim, sem dúvida, né, múltiplos indicadores ajudam a gente a tomar decisões melhores, né? E assim, a antropometria ela pode ter suas fragilidades, né? Muitas vezes o paciente vai ter, como está sendo falado aqui, edema, vai ter alteração de fluidos corporais, mas a gente precisa assim desse padrão para a criança, né? Para a criança assim, até Mayumi falou também, né, em relação ao adulto, né? Essa perspectiva para nós também é extremamente importante, pensando principalmente na evolução da criança, no longitudinal, né? A reavaliação também com 7 dias e também nesse sentido de repensar, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer todas as medidas a cada 7 dias, mas assim, o que vai ser a prioridade, né? E assim, tem se usado um pouco essa questão do compartimento corporal
para tentar tirar um pouquinho esse viés mas mesmo assim ainda tem, né, da alteração de fluidos corporais. Um ponto que é interessante foi perguntado da ascite e do edema, né? Para criança, a gente não tem o costume, pelo menos, né, no meu serviço, de descontar o valor do edema, porque as tabelas elas são muito baseadas para a população adulta e até mesmo, né, assim, conversando com colegas que trabalham com adulto, muitos não têm adotado também. Então, para crianças, se a gente for considerar, por exemplo, desconto de peso para a nasarca ou para outras condições de edema, né, menos grave, dependendo da localização, a gente dá um peso negativo para essa criança, né? Então, assim, a gente não costuma usar lá na UFRJ. O que a gente costuma usar em termos de ascite é sempre, eu acho que assim, a gente vai sempre ponderar qual é a melhor escolha para aquele paciente. É claro que assim, a ascite, às vezes a gente tem um paciente que está na fila de um transplante hepático, tem um grau de comprometimento hepático grande, tem uma ascite importante também. Um exemplo, né? Para esse paciente, que a gente vai ir também acompanhar mais sequencialmente, é um paciente que interna com mais frequência, muitas vezes na UTI, aí a gente costuma usar o peso para cálculos, né? E ajuste o peso ideal, mas sempre monitorando para não. E monitorando os outros parâmetros também, principalmente de evolução da terapia nutricional, para a gente não hiperalimentar ou subalimentar, né? Então, eu acho que é tudo muito conjugado, assim, então essa é a primeira estratégia, no caso da CIT, assim, para minimizar em relação aos cálculos. Mas a gente, em relação ao acompanhamento nutricional, outras medidas que não só focar no peso são importantes para a gente, né? Recentemente, inclusive, até passei por uma situação parecida, uma criança que tem uma doença hepática grave, né? Muito grave, e era uma criança, né, de difícil monitoramento do estado nutricional e difícil evolução do estado nutricional. Então, assim, o primeiro sinal para mostrar para a equipe que ele estava, porque aí tem a ferição também, circunferência abdominal como parâmetro de evolução, né, dessas CIT, outros marcadores, foi que ele estava melhorando a sua capacidade funcional, né? E alguns pequenos detalhes, por exemplo, a capacidade da criança de sorrir, né? De levantar o bracinho, de fazer pequenos movimentos que ela não fazia antes, né? Então, assim, aí foi uma forma da gente avaliar, né? Mas de uma forma muito individual e muito na semiologia, a evolução dela, a terapia nutricional, né? Então, são maneiras muito peculiares, mas eu acho que nesses dois pontos, edema não usamos nenhum tipo de redução e ascite o peso ideal. Mas, assim, sempre edema, quando eu falo não usamos nenhum tipo de desconto que eu quero me relacionar, mas sempre tentamos usar o último peso, né, seco, relatado ou mesmo preferencialmente registrado. Os demais colegas querem fazer alguma complementação? Eu vou fazer uma complementação e eu queria fazer uma perguntinha para Clarice, Sandra, se for possível. Claro, Depois não, que vocês têm que eu fazer mesmo. Estamos aqui para isso. Tem várias questões aqui do chat que a gente tem que responder também. eu acho assim, a questão da ascite, né? Um paciente que tem ascite, mas que não tem um edema importante, a gente lembrar da circunferência do braço. E recentemente, a circunferência muscular do braço, né, numa publicação recente do consórcio de hepatopatia, enfim, que a professora Valesca Dalba, que é aqui da URGS, com o professor Dan, também publicaram uma publicação da Camila, que era a doutoranda da professora Valesca, que traz, então, pontos de corte para circunferência muscular do braço e diagnóstico para pacientes hepatopatas, né? Então, não é para críticos, mas paciente com ascite acaba que a gente acaba tendo que transitar, né, em outras especialidades, então nas pacientes com ascite, a circunferência do braço ela é bem importante, né? E muscular do braço, quando for possível, a questão da dobra, que eu acho que é difícil fazer na UTI. Às vezes a gente não consegue nem chegar no paciente, né? Ainda mais posicionar ele para fazer uma dobra, mas é uma circunferência importante em pacientes com ascite. Em pacientes, mesmo pacientes com edema, né? Às vezes a circunferência as circunferências elas ajudam a tu ver a evolução, a redução do edema ao longo do tempo, né? Isso com pacientes da cardio e insuficiência cardíaca eu acabo fazendo. Não que eu ache que aquela circunferência me mostra massa muscular, mas eu quero ver a evolução junto com o peso, né? Retomando o peso seco do paciente, quanto que ele está perto disso, quanto que ele está longe disso. Então, isso me ajuda. Mesmo com o edema, claro que a distribuição é diferente, né? Num paciente que deambula, num paciente acamado.
Nos pacientes com edema em terapia intensiva, acaba que a gente busca um peso mais seco, né? Busca o peso da chegada, busca um peso que o paciente tem uma internação anterior, que é um peso recente, ou um peso quando ele chegou na UTI, que não tinha tanto edema, então a gente acaba corrigindo para isso. Existem as tabelas de correção de edema, mas não é bem para paciente crítico, né? A distribuição de edema que é mais em dorso, não só membro inferior, membro superior. Mas então essas estratégias assim para correção para edema e ascite, acho que e a questão da circunferência do braço para ascite, eu acho bem importante. E eu queria fazer uma perguntinha para Clarice, então, sobre o GLIM. O GLIM na reavaliação, o GLIM usado assim de forma seriada. Tu acha que ele consegue diferenciar assim, a evolução do estado nutricional do paciente? Eu tenho um pouco de receio que acaba que diagnostica a desnutrição e ao longo do tempo como é que é isso, né, para mudar o critério? Obrigada pela pergunta, né? Realmente, a reavaliação com o GLIM, ele tem um pouco de desafio. Na nossa experiência, né? No nosso perfil de população, tem respondido de forma similar à ferramenta que a gente utilizava anteriormente, é, mas teve esse receio no início, e eu acho que é algo que pode acontecer em certas populações. Né, da gente estar diagnosticando a desnutrição ali e isso não, ou a gente não sair mais do grave, né? Não ter, ficar lá no grave, não sair mais, ou não sair mais da moderada, né? Agora tem também as diferenças que a gente vai ter que acompanhar da parte clínica, né? Como tem os critérios ali de inflamação ou de intercorrências gastrointestinais. Isso não determina a gravidade, mas vai ser um critério ali para o diagnóstico da desnutrição. Então, esses são fatores que às vezes mudam mais. Agora, a gravidade, realmente, a gente vai ter que se utilizar das medidas comparativas e muitas vezes vai ter que fazer adaptação, principalmente no paciente crítico. Então, o que a gente fez aqui foi fazer árvores decisórias para nesses momentos que a gente tiver essas dúvidas, né, em relação a como seguir a partir daquele momento na reavaliação, para tentar diminuir o máximo possível a diferença ali entre avaliador e reduzir o base da ferramenta. Nossa experiência tem sido ok comparada com a ferramenta que eu utilizava antes, que era muito voltada para SG mesmo, né? Mas eu não sei se isso vai ser aplicável em todas as populações de todos os hospitais. Eu acho que tem essa questão, e o GLIM não é muito estudado ainda na reavaliação, né? E o SG já é, né? Mas já é mais consolidado. A gente tido uma boa experiência, e a decisão foi um pouco mais também de estratégia da literatura mesmo, de ser uma ferramenta que está sendo atualizada constantemente, e a gente queria seguir nesse caminho, mas esse é um desafio real mesmo. Isso que Clarissa falou, ela é muito importante, porque assim, eu também estou aplicando o GLIM na unidade onde eu trabalho, só que assim, é algo muito recente. Então, eu estou aprendendo com desafios que têm se apresentado principalmente na reavaliação desse paciente. Quando eu marco lá o campo de massa muscular, se tem déficit ou não, como é que eu vou conseguir visualizar muitas das vezes, dependendo do perfil do paciente que eu estou acompanhando? Então, na verdade, a gente tem visto desafios nessa reaplicação do GLIM e, obviamente, como antes a gente já não utilizava nenhuma ferramenta, então a gente utilizando o GLIM foi algo muito importante para a gente, como um marco para a gente fazer o diagnóstico nutricional realmente através de uma ferramenta. Mas realmente a gente tem desafios quando a gente fala sobre a avaliação da composição corporal desse paciente, outros dados a gente consegue ali conseguir medir porque ele está ali junto com a gente, né? Vamos dizer assim, esse período de avaliação. Mas realmente alguns pontos ficam realmente difíceis para que a gente possa ter uma melhor visualização dessa reaplicação. Mas é algo relativamente novo na minha prática, que eu tenho aprendido ao longo do tempo, que isso é muito importante também para a gente enquanto atuação na UTI. Mais alguém quer falar sobre o GLIM, já que a gente está falando algum instrumento de avaliação nutricional que vocês utilizam, que vocês queiram compartilhar? Senão, eu te passo até para uma pergunta aqui bem interessante que a Amanda trouxe. Mais alguém?
Então, vou falar aqui sobre a pergunta de Amanda Mello. Ela trouxe para a gente em relação à reavaliação da conduta nutricional. Depois de tudo que a gente demonstrou que tem realmente interferências, tem impactos negativos da doença crítica, que a gente sabe que acontece relacionado ao estado nutricional do paciente, e ela traz o que que a gente faz em relação à reavaliação desse paciente. Quando realiza essa reavaliação e compara com ele mesmo. Mas quais são as intervenções que a gente pode utilizar com base nesses dados da nossa reavaliação nutricional? Eu acho que aqui que é o ponto X, é o ponto-chave de a gente concluir o que que a gente traz aí como proposta da reavaliação nutricional. Alguém quer comentar? Posso começar, Lu? Acho que está todo Pode, mundo pensando, acho que fique à a ideia vontade. realmente da reavaliação é a gente poder reavaliar a nossa conduta, né? Então, é muito pertinente essa pergunta e aqui, claro que a gente avalia o paciente crítico no dia a dia, né? A gente acaba vendo a diferença, né? Mudança do paciente à beira-leito, quando a gente está acompanhando esse paciente, mas, por exemplo, assim, a gente fala em paciente criticamente crônico na UTI, 7 a 10 dias, então é uma data, é um momento que é teórico, né? Mas a gente vê isso ao longo da evolução realmente do doente. Então a ideia é reavaliar as nossas metas, né? Meta é uma palavra complicada de usar, mas eu digo o nosso plano, né? De retraçar o nosso plano, a nossa rota. E aí eu gosto de pensar como é que o paciente está agora, né? Então ele está tendo uma fisioterapia mais intensa, ele está saindo mais do leito, ele está fazendo, talvez assim, isso me diga sobre a minha mudança de conduta em relação a aporte proteico, por exemplo, né? O quanto que eu estou exigindo desse paciente. Claro que eu fiz uma reavaliação, ele vai perder massa muscular na UTI, a gente sabe disso, né? Isso a literatura é bem, a gente vê isso nos nossos olhos, né? No dia a dia, e a literatura é bem farta nesse sentido. Mas talvez assim, ele perder massa, mas ele ainda não está no momento que eu possa, mesmo aumentando a oferta proteica, eu não consigo fazer mais síntese, porque ele continua inflamado, continua chocado, então por isso que depende da questão metabólica do paciente. Mas no momento que a gente tem uma um momento metabólico que eu posso otimizar isso, né? Então ele tá numa janela mais anabólica, fazendo mais físio, tá realmente saindo mais do leito, tendo fazer mais força, por exemplo, ocluindo a tráqueo, falando, né? Tendo que usar mais a força. E eu acredito que isso estimula o paciente ao anabolismo, né? Então, o momento metabólico melhor, fisioterapia mais intensa, a fono mais intensiva também, né? Nesse sentido. Ali é o momento de eu aumentar, talvez, o aporte proteico desse paciente, né? Então, é difícil, a gente vê na reavaliação, a gente vê a mudança do paciente, não quer dizer que porque ele mudou, eu esteja no momento que eu possa aumentar a meu aporte, isso vai ser útil para ele, talvez ele esteja realmente ainda muito grave, né? Mas no momento que a gente acompanha isso, acompanha as condutas da equipe, né, a gente consegue entender. Junto com a reavaliação nutricional, a gente traçar a nossa meta para aquele momento, né? Pensar em metas dinâmicas, né? Meta é uma palavra ruim de usar, talvez assim, um plano, né? Planos dinâmicos. E aí a reavaliação é aquele momento que a gente para e repensa mesmo, né? Eu progredi de dieta, mas a gente tá no pleno do que eu previ para ele há uma semana atrás, tá? E agora, como é que ele tá, né? Então é esse o momento de parar e repensar. Mais do que a reavaliação só para ver a composição, não é só, né? Mas para ver a composição é para rever as nossas metas, realmente. Nossa, olha, com certeza, né? E a Cris trouxe um ponto importante aqui no chat, sobre a questão da gente considerar também, após a reavaliação, né? Que a reavaliação, ela é nutricional do nutricionista, mas a conduta, ela é interseccional, né? Plano terapêutico em conjunto. Então, a gente não pode só pegar o resultado daquela reavaliação, teve perda, vamos aumentar a proteína, caloria, porque teve perda e no momento que o paciente não vai conseguir aproveitar aquilo, né? Ou deixar de fazer isso no momento que o paciente vai conseguir. E aí a Cris traz aqui que ela avalia também o infundido versus o prescrito que esse paciente conseguiu alcançar nessa época da reavaliação. Então, se o paciente, né, não conseguiu alcançar nesse período até a reavaliação, que já tinha sido uma meta antes, será que a gente deve, de fato, aumentar a meta se ele nem chegou na meta
anterior, então achei a sua pontuação, Cris, obrigada, viu, pela contribuição, é super importante. E queria também saber de vocês, como que vocês fazem em relação a isso, né? Porque às vezes é bastante comum nas UTIs. Só corrigindo a consideração foi de Caroline, que ela está Tá no utilizando, link mas ela da está Cris. utilizando o login de Cris. Mas obrigada, viu, Caroline, pela contribuição. Deixa eu E a colocar uma pontuação. Talvez a gente poderia pensar qual que é o problema que esse paciente está tendo, né? Daí a gente vai conseguir reavaliar e estabelecer uma conduta. Então, será que o problema naquele momento é a tolerância? Então, eu troquei a fórmula da dieta, mexi no volume, não está tolerando um volume maior, ou eu tive que reduzir, melhorou. Atingi uma meta, né, daquele momento. O problema é uma diarreia, né? O problema é uma lesão por pressão, então vou trabalhar para que melhore essa lesão por pressão. Acho que, né, assim como a gente tem um plano terapêutico, então a gente tem que estabelecer qual que é o meu problema atual, né? Talvez assim ajude um pouco no raciocínio também. Nós estamos chegando aqui no limite da nossa Amibe no Ar, muito feliz com as questões, a participação de todo mundo. Eu acho assim que realmente cada vez mais a gente se fala na nutrição personalizada, né? Tentar atingir. A gente começou numa época que a gente fazia para todo mundo igual. Depois passamos para subgrupos, né? E agora nós estamos evoluindo para a personalização da terapia nutricional, quando surge, né, a possibilidade que ainda precisamos investigar novos biomarcadores que não temos, né? O uso do ultrassom, que a gente não conseguiu abordar um pouco mais aqui, mas fica para uma outra ocasião. E, enfim, e a avaliação do paciente no dia a dia. Porque nós nem sabemos ainda, não temos marcador de quando o paciente passa da fase aguda para a fase sequencial, né? Para depois o paciente para a alta da UTI, que é talvez o momento que a gente vai conseguir mais investir, atingir as metas. Eu vi que tem pessoal perguntando aqui muito como que vocês têm feito, né, a evolução para atingir a meta. A Luísa está perguntando insistentemente ali da obesidade, mas a gente não vai mais ter tempo de falar sobre isso agora, mas eu tenho certeza que nós teremos outras Amibe no Ar aí para dar sequência com esses temas tão importantes aí, né? Mas nós precisamos finalizar e eu gostaria de passar para vocês, né, cada uma fazer a sua despedida, fazer algum comentário e agradecer mais uma vez, né, a todos por estarem aqui até agora conosco. Passamos de 100, né, pessoas aqui que se inscreveram, que estão nos apoiando. A Cris fez uma pergunta da Arginina, mas para a Arginina nós teremos que falar muito, e tem um artigo recente, eu não sei se a Cris ela teve acesso, até o doutor Ricardo Rosenfeld, que passou para mim, um estudo recente que eles publicaram, onde eles ofertaram uma dose de arginina e mostraram que no quinto dia eles atingiram até uma quantidade maior do que o que é recomendado para a população saudável e não houve alteração hemodinâmica dos pacientes. Mas é importante ler a metodologia do estudo, né? Porque nós sabemos que a arginina ela tem um metabolismo, depende da via, né? Do tipo de enzima que está metabolizando, ela pode seguir várias vias e com isso traz uma série uma variação muito grande nos resultados dos estudos. A doutora Deuel, em 2020, 2019, ela não recomendava, né, para o paciente com sepsis, embora alguns estudos mostrando que mesmo ofertando a arginina endovenosa não houve alteração hemodinâmica dos pacientes, mas outros estudos mostraram, né, que realmente houve a alteração hemodinâmica. Então, algo que a gente precisa estudar muito, mas tem esse estudo recente do doutor Ricardo Rosenfeld, que eu acho que vale a pena dar uma lida. Se você não leu, depois eu passo para você. Passo a palavra para vocês se despedirem, porque senão a gente vai usar muito tempo aqui do nosso horário, já estamos estendendo. Vou queria começar então. agradecer, Opa, pode falar. dizer que foi um prazer para mim estar aqui, né? Muitos aprendizados, acho que a gente trocar é fantástico sempre. E espero que a gente tenha outras oportunidades de divulgar o trabalho do nutricionista, que é um profissional que, assim, realmente, junto com todos os membros da equipe, faz a diferença, né? No cuidado, e no nosso caso, né, Poliana, da criança que tem uma oportunidade
e uma trajetória imensa também pela frente, para a gente esquecer que criança não é adulto pequeno. Obrigada, pessoal. Também Mais quero alguém quer se... agradecer. Quero agradecer, então. Nossa, foi, né, uma noite muito agradável. Acho que sempre a gente tem para melhorar. E essa questão da gente reavaliar a nossa conduta, né, realmente é uma coisa assim da gente repensar o que a gente conseguiu fazer. E uma pergunta que sempre me surge, né, é como é aquele paciente, né, que a gente está devolvendo para a família, devolvendo para a sociedade, né? Que paciente é esse, né? Principalmente quando são as crianças, né, que tem uma jornada longa ainda, né, pela frente, a gente repensar realmente. E como foi colocado, né, eu acho que não dá para deixar de lembrar a questão da equipe multidisciplinar, né, porque eu acho que é isso. Quando a gente discute as condutas, né, em equipe, a gente vai mais longe. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui e discutir esse tema tão relevante e, né, cada vez mais nutricionistas à beira-leito aí da UTI, fazendo as reavaliações diárias e com bastante evidência científica na beira-leito. Obrigada. Eu também quero aproveitar para agradecer a presença de todos aqui. É surpreendente e também nós ficamos felizes em ver um número tão expressivo de nutricionistas, mesmo uma hora dessa, quase 10 da noite, estão aqui com a gente para se atualizar, para compartilhar também experiências com a gente. E eu quero agradecer também pela presença dos palestrantes, das palestrantes, que enriqueceram com conteúdo extremamente importante e relevante sobre a prática da reavaliação nutricional. E a gente quer também vocês no próximo evento que a gente vai ter também. Então, fique sempre atento aí que a gente vai estar mostrando para vocês. Mas muito obrigado pela presença de todos. Patrícia, Obrigada. Agradecer o convite, a pertinência do assunto. Eu acho que isso foi bem demonstrado pela quantidade de pessoas na sala e a gente que continuam, né, com a gente aqui quase 10 da noite, como a Luciana falou. Acho que foi muito bem colocado também a questão de quem é o paciente que a gente quer devolver para casa, né? Então, realmente, assim, acho que a melhor combinação que eu costumo fazer com o paciente, que é o resultado da terapia nutricional, é a funcionalidade, como ele vai melhorar, né, a força, ou como é que ele vai poder voltar para casa. Então, para mim, esse é o melhor resultado. A gente soma várias medidas, mas o que a gente quer é isso, né? Então, muito obrigada pelo convite e muito parabéns, né, pela pertinência da discussão de hoje. Ayumi, Obrigada, quer dar um pessoal. tchau? Obrigada, boa noite. Espero vocês numa próxima oportunidade. Patrícia, Eu já falei, mais uma vez, quem mais? obrigada. Mais alguém quer dar um tchau? Bom, então, pessoal, vamos finalizando. Agradecemos também o convite, né, dos doutores Caio Jaldi e a doutora Regina Grioli, né, que são os responsáveis pelo AMIB no ar, pelo convite para o nosso departamento, e a todo o staff da AMIB, a todos que estiveram aqui, a vocês, colegas, obrigada pela contribuição enorme para o nosso departamento, e vamos aí convidá-los também para ficarem sócio, né, da nossa da associação aí, das regionais de vocês. Se vocês se associarem na regional, automaticamente são sócios da AMIB, para vir contribuir conosco. No final do ano também teremos o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva lá em São Paulo. Esperamos vocês, a programação está excelente. E a Clarissa se despede ali com seu companheiro maravilhoso. E obrigado a todos. Boa noite, meninas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.